Olá, pregadores! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Leonardo Félix e hoje eu trago um exemplo aqui de um texto que eu gostaria de estudar com você para extrairmos desse texto a ideia central que ele comunica. É um texto bastante conhecido, eu tenho certeza que você irá aí acompanhar e se deleitar com toda a verdade que esse texto tem a comunicar. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal também, deixar o seu joinha. E se tiver alguma coisa que você gostaria de falar, de entender um pouco mais, ou alguma dificuldade que você teve ao estudar esse texto que nós iremos estudar, coloca aí nos comentários, porque certamente vai ajudar outros, tá bom? Meus irmãos, o texto que eu escolhi foi o texto lá de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Né? Paulo aqui está escrevendo essa epístola, né? Observe aí, primeiramente, observando todo o documento, é uma epístola, é uma carta que Paulo está direcionando aos crentes que viviam ali em Roma. Paulo tinha um interesse, meus irmãos, o interesse de Paulo era que aqueles irmãos pudessem contribuir no ministério dele, né, ali servindo de suporte na missão que ele desejava cumprir lá em outra região, levando o Evangelho, proclamando o Evangelho. Para que isso acontecesse, os irmãos pudessem acreditar naquilo que Paulo estava para fazer, Paulo então passa a mostrar aquilo que ele crê, o Evangelho que ele pretende pregar ali naquela região para onde ele quer ir. Ele diz assim no versículo 15, que é o texto anterior, faz parte aí do contexto da passagem que nós observamos. Ele diz: Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vocês que estão em Roma. Então Paulo está em todo momento à disposição para falar do Evangelho, para mostrar a salvação que vem por intermédio de Cristo Jesus. E Paulo continua então dizendo no versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho. Isso é muito importante frisar, que Paulo está dizendo aqui, com essas palavras, que o seu Evangelho não é mais um discurso sem fundamento, um discurso que não traz efetividade na vida das pessoas. É um Evangelho poderoso, é um Evangelho que ele sabe que uma vez que esse Evangelho chega ao coração e o homem crê, esse Evangelho é poderoso para desfazer ali a condenação do pecado. E aí ele continua dizendo, porque é o poder de Deus. Então Paulo não está falando de um discurso abstrato, diferente dos sofistas da sua época, que discursavam com toda a arte da retórica. Paulo tem em mente aqui aquilo que ele via na vida daqueles que eram alcançados pelo Evangelho de Deus, que é o poder de Deus. E aí ele diz para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Para a salvação de todo o que crê, não é para um grupo especial. Embora os judeus primeiramente tenham recebido da parte de Deus a lei, a revelação, esse evangelho que Paulo anuncia, que ele vai mostrar em toda a sua epístola, é um evangelho que engloba judeus, aqueles que receberam primeiramente a revelação de Deus, como também os gentios ou os gregos. É um evangelho que está à disposição de todo aquele que quer encontrar salvação, aquele que quer receber da parte de Deus o livramento da danação eterna. E é por isso que Paulo não se envergonha. Ele continua dizendo, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, Paulo está falando aqui de uma boa notícia revelada, uma notícia que Deus, então, nos faz ver, tira o véu para que nós possamos enxergar, e essa justiça não vem das obras, como Paulo vai deixar claro mais adiante. Aquele que quer viver por obras, esse será condenado, porque as obras da lei, a obediência à lei não salva, a obediência à lei, ela mata. A obediência da lei mostra o nosso pecado e nos afasta de Deus. Mas pela fé, então, é que nós recebemos, porque Deus nos revela a sua justiça pela fé. Recebemos a justiça de Deus através da revelação do nosso Deus. Paulo, então, continua dizendo que essa justiça é de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. E ele termina, então, citando uma passagem lá de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Nesse momento você precisa ir lá em Abacuque, interpretar Abacuque lá e lembrar que Abacuque profere essas palavras que são muito semelhantes, não exatamente, mas muito semelhantes ao que Paulo diz aqui, referindo-se ao livramento que Deus daria àquele que vivesse com fidelidade
ao Senhor. Então Paulo aqui está usando esse texto para se referir ao livramento, à salvação que Deus dará mais adiante àquele que vive por fé, aquele que é fiel a Deus, não pelas suas obras, mas em Cristo Jesus. Então qual é a ideia central que Paulo está nos mostrando aqui? Paulo nos mostra que o Evangelho revela que a salvação é por meio da fé. E essa salvação é dada tanto a gentios como a judeus, e ele não se envergonha de levar isso e de proclamar isso a todos aqueles que necessitam, inclusive os romanos. Então Paulo, ele está nos revelando essa ideia central, e é nessa ideia central, a partir dela, que nós iremos pensar aquela mensagem, aquela pregação que nós pretendemos fazer. É assim que nós encontramos a ICT. Requer um estudo, uma observação minuciosa de cada parte do texto, a fim de encontrarmos aquilo que o autor desejava comunicar primeiramente aos seus leitores lá atrás. Não se esqueça disso. É com essa informação que você irá construir o seu sermão. Se esse exemplo ajudou você de alguma forma, não esqueça de deixar aqui o seu joinha e compartilhar esse vídeo com outros irmãos que necessitam, que precisam talvez dessas orientações. Que Deus seja glorificado em teu ministério e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!